Então, gente, já são 2h30. Lembrando a todos, o Evangelho Virtual de hoje é o capítulo 6, item 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tiver e quiser acompanhar a leitura, abre nessa página que a gente falou, pega também um copo de água e vamos fechando os nossos olhos, mentalizando a presença dos espíritos de luz, nossos anjos guardiões ao nosso lado. Eu vou fazer a prece de Cáritas hoje. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixais-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Assim será. Olá. Então, gente, para quem não me conhece ainda, eu sou Monique e Sara Valejo hoje vai fazer a leitura do nosso Evangelho. Boa tarde. Eu sou Sara, como Monique falou, sou evangelizadora do Departamento da Infância, Juventude e Família, mais especificamente da área da família. E hoje nós trazemos para o nosso Evangelho o capítulo 6, o Cristo Consolador, o Advento do Espírito de Verdade, o item 7. Vamos à leitura. Sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busquei alures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que, no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo dos vossos corações. Ele, então,
vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Então, nesse item, já começa Jesus dizendo: eu sou o médico de vossas almas. E vem trazer o remédio que há de nos curar. Então, que remédio é esse que Jesus vem trazer para nós? Quais são essas chagas que carregamos em nós? São as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, né? E esse remédio, quem é que toma? Todos nós. Sabemos que ele tem um remédio para cada situação de nossas vidas. E a gente precisa ter o ouvido de ver e o olho de ver para enxergar, né, esses remédios. Muitas vezes, as nossas dificuldades impedem de enxergarmos dessa forma, as nossas dificuldades internas. E Jesus, o nosso grande médico, o médico de nossas almas, porque quem adoece, acima de tudo, é o espírito. É o espírito que é a sede da razão. É o espírito que comanda o corpo. Então, quem adoece é o espírito. E quem se cura também é o espírito. Né? Sabemos que somos espíritos imortais, a caminho da evolução, herdeiros do universo que somos e senhores de nossas vidas. Né? Jesus, ao ele curar, nas diversas passagens que ele teve aqui, ele dizia: tua fé te curou. Ele coloca nós como protagonistas de nossas vidas. Nós é que nos curamos, se assim quisermos. Ele traz o lenitivo, traz a orientação e depende de nós tomá-la, tomar esse remédio que precisamos. Tem uma passagem, por exemplo, do tempo que ele estava aqui, de Maria de Magdala. Como sabemos, Maria de Magdala foi uma mulher que ficava em luxúrias, em prazeres, e no momento em que ela ouviu Jesus, ela foi tocada. O magnetismo do amor de Jesus, que a contemplava com imensa bondade, sem preconceito, sem apontar o dedo, sem julgamentos, Maria foi tocada e se viu como senhora do seu destino. Não era mais os seus vícios e as suas dificuldades que dominavam sua vida, porque Jesus vê a gente além do que a gente vê. Ele vê as nossas dificuldades, as nossas montanhas internas, mas ele também vê as nossas potencialidades e as nossas forças. E Maria de Magdala, apesar de trazer profunda culpa daquilo que ela vivia, como ela vivia, ela passou a perceber que ela poderia ser e era a senhora do seu destino, senhora da sua vida, e aproveitou as potencialidades que estavam adormecidas em si e a força que ela tinha para suportar, transplantar, transmutar e ser uma mulher servidora do Evangelho de Jesus. Né? Então, Jesus, ele traz o ensinamento e ele é exemplo, porque ele viveu tudo aquilo que ele falou. Só um minutinho que caiu aqui o celular. Então, ele viveu tudo aquilo que ele falou. Tem uma passagem no livro Esperança, que o capítulo é Ante o Divino Médico, que Jesus, para cada situação que a gente vive, ele orienta um remédio. Eu vou ler um pouquinho, foi Emmanuel que trouxe através de Chico Xavier no livro Esperança. Nas perturbações do ego... Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Pode ficar à vontade, pode ler. Pronto. Nas perturbações do egoísmo, o remédio é: faz aos outros o que deseja que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, na paciência, possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, ilumina-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino dos céus sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia do espírito, por falsa virtude,
Se aspiras a ser o maior, ser no mundo o servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega-te a ti mesmo, toma tua cruz e segue-me. E nós, as consciências que reconhecemos endividadas e imperfeitas, a gente tem o consolo de Jesus, que ele veio para os doentes, todos nós, espíritos ainda imperfeitos, engateando na caminhada evolutiva, mas que temos a certeza de que um dia chegaremos à perfeição absoluta. Então, se ele conseguiu, também nós conseguimos. Basta termos vontade. Temos também ao nosso lado os nossos mentores espirituais, que estão conosco desde o dia do nosso nascimento. Temos espíritos protetores, tantos exemplos não nos faltam, né? Jesus, também como exemplo, eu trago Jesus após a sua crucificação, após sua morte, no livro A Mãe Imortal, Amélia Rodrigues nos fala que ele foi buscar Judas. Judas que o traiu, o amigo que o traiu, o discípulo que o traiu. Ele vai nas zonas abissais e vai buscar Judas para ajudá-lo. Ele compreende Pedro que o negou 3 vezes. Ele não se melindra com aqueles que não o seguirem, só ficou João. Ele não se melindrou por isso. Por isso que ele é apenas amor. Ele é a vivência do amor, né? E assim, um outro ponto que eu quero chamar a atenção nesse item é com relação ao espiritismo. Ele fala assim, nesse mesmo item 7, Deus fez aos nossos corações um apelo supremo pelo espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossos corações almas doloridas à impiedade, a mentira e a incredulidade, que são muitos que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre imortais. Então, o que é que a gente percebe? Que Jesus, antes da sua crucificação, na Santa Ceia com os discípulos, ele diz aos discípulos que não deixariam sós e que enviaria um outro consolador, consolador prometido, que a gente sabe que é o Espiritismo, né? O Espiritismo como doutrina consoladora, que Kardec nos trouxe a partir de uma ciência observada, confirmada e testada, à luz da fé raciocinada, da fé inabalável, que ele dizia, a fé inabalável é aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, o Espiritismo não veio trazer nada de novo. O Espiritismo veio confirmar, esclarecer, lançar luz sobre o que estava ainda sem nós entendermos, porque naquela época a gente não tinha condições, a gente não estava ainda evoluído o suficiente para compreender as verdades espirituais. Então, ele só vem clarear, ele só vem fortalecer, tornar mais nítida os ensinamentos de Jesus, né? Então, e por que consolador? A doutrina espírita também ela é consoladora do ponto de vista filosófico, que ela nos esclarece quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui na Terra. Então, em todos os momentos, ela nos traz a esperança, a fé em um futuro novo. Porque nós, enquanto seres imortais, nós não somos apenas a matéria, não somos apenas o corpo. Tudo que estamos vivendo nessa vida, as doenças, as dificuldades, com relacionamentos, são passageiros. Nós somos muito mais além do que estamos vivendo, né? Em determinadas situações da minha vida, por exemplo,
que eu me percebi em profunda dor, eu olhei para cima e, em pedido de prece, me veio a inspiração. Você não é isso. Você é muito mais do que isso. Apenas o que você está vivenciando nesse momento é aquilo que você precisa para a sua evolução. É aquilo que você precisa para crescer enquanto pessoa, enquanto espírito. As lições e as dores, elas vêm para nos tornarmos seres melhores. Sabemos que não é fácil, né? Mas é preciso que a gente tenha coragem, que tenha força, que tenha determinação, que tenha vontade, né? O Espiritismo também, Allan Kardec nos traz, do ponto de vista religioso, uma regra. A regra que é fora da caridade não há salvação. Jesus sempre nos falou, aquele que vestir, quando vestir, visitar, dar o de comer, dar o de beber a um dos pequeninos, é a mim mesmo que eu fizeste. Então, o Espiritismo é em consonância com Jesus, quando ele nos traz que fora da caridade não há salvação. Tem uma mensagem que eu já vi, que me toca bastante, que diz assim: a ponte entre você e Deus é o próximo. Então, muitas vezes a gente fala que não tem condições de exercer a caridade, por exemplo, material, por não ter recursos, mas a caridade, ela pode ser material e moral, né? E quantas as vezes apenas um olhar, apenas um ouvir, apenas um falar, apenas um orar, a gente está ajudando alguém que está exercendo a caridade. Calar quando o outro nos fere, né? Calar quando alguém nos fala algo que nos machuca, porque ainda nos sentimos machucados, sim. Ainda nos sentimos ressentidos, né? Ainda nos sentimos com raiva. Ainda faz parte do nosso caminhar. Mas o importante é sabermos que nós temos essas dificuldades ainda e educá-las, né? Porque isso faz parte desse processo de conhecer-se e de transformar-se, tal como Maria de Magdala fez naquele momento, né? E continua, com certeza. Então, o Espiritismo, ele vem nos revelar essas verdades espirituais. E o que, na verdade, essa fé raciocinada, ela nos traz uma confiança, porque não é mais crer apenas, gente, é preciso saber. É uma fé que nos faz com que a gente tenha certeza, convicção de que somos espíritos, de que existe uma verdade, existe uma vida além dessa. Não há o que contestar, de que a morte não existe, é apenas uma passagem. Então, o crer no Espiritismo se substitui ao ter certeza, ao saber, a convicção, né? Que nem sempre a gente já exerce, mas é o que ela vem trazer para todos nós. E também tem no item 5 desse mesmo capítulo, tem uma orientação para os espíritas, que é o amai-vos e instruí-vos. E não basta apenas a gente ser letrado, entender, estudar. É importante, muito importante que a gente estude a codificação de Allan Kardec, porque Jesus também disse, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. No momento em que a gente estuda, abre os horizontes. A nossa mente, ela se abre às verdades espirituais e a gente passa a compreender que só existe uma senha para a nossa evolução, que é o amor. Quando a gente lê o Evangelho de Kardec, a gente percebe tudo isso. Quando a gente lê o Livro dos Espíritos também, né, que é o amor de Deus, que tudo vela, que vela por nós, que criou tudo, e até hoje, com a sua previdência e providência, e sempre será dessa forma, estará ao nosso lado. Emmanuel também, ele nos fala que que Jesus é o mestre e que Kardec é o professor, que Jesus é a porta
e Kardec é a chave, né? Então, nós temos o Espiritismo e Jesus afinados, né? Para que abra esses horizontes das nossas consciências e a gente possa entender para que nós viemos, né, a este mundo, né? O que é que estamos fazendo de nossa reencarnação? Se queremos tomar o remédio que Jesus tem nos dado, né, para cada situação de nossas vidas. No Livro dos Espíritos, no capítulo 3, no livro 3, nas leis morais, no item caridade e amor ao próximo, tem uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, que é 886. É a seguinte: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus atendia? E os espíritos nos falam. É benevolência para com o próximo, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Então, Jesus veio para nós, espíritos ainda nesse processo. E como é confortador saber que Jesus é o nosso médico. Pense o que é ter um médico como Jesus, né? Porque ele diz que para a gente ir até ele, que ele estaria lá, que ele aliviaria os nossos corações. Por isso que é preciso a gente enxergar esse Deus que comanda tudo, que comanda as nossas vidas, mas ter a consciência e a certeza de que nós somos senhores dos nossos destinos. Jesus disse: vós sois deuses e podeis fazer o que eu faço, o que eu fiz e muito mais. Porque nos falta essa clareza, essa convicção, essa fé inabalável de que somos deuses, de que podemos, de que temos potencialidades, ainda que adormecidas em nós, de que a gente não é o que a gente acha ainda que somos, nós somos muito mais. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas com a centelha divina, com amor, que ainda é estrado latente, mas que, à medida que vamos nos educando, à medida que vamos estudando, à medida que vamos vivenciando e tomamos os remédios necessários, a gente consegue superar. E iremos conseguir chegar a ser o Cristo, sim. Né? Então, essas foram as reflexões que eu trouxe para esse item. E está aberta aí a discussão, as perguntas que vocês queiram fazer. Maravilhosas as suas reflexões, Sara. Jovelina, ela lembra aqui a parte das imperfeições, né, que repercutem no corpo, a somatização das doenças, né? O quanto a gente precisa, não é impedir. Você tá com raiva, você errou, você tem que sentir a sua raiva, você tem que sentir sim a sua tristeza, né? Mas é a questão de ressignificar. Ao invés de se melindrar, de reclamar, de se entregar à depressão, sinta a sua tristeza, sinta a sua raiva, né? Mas saiba que aquilo ali faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento. E aí a Vi Carvalho, ela fala que ela tem dificuldade de ouvir, né? E ela tem dificuldade também de não falar. E como Sara, ela bem falou aqui, né, sobre às vezes não falar e ouvir calado, há muito mais coragem em você ouvir do que em retrucar, em rebater, né, dar uma resposta, né, em se vingar. Então é um esforço muito grande e com certeza, Vi, é sim uma aprendizagem para todos nós, né, saber ouvir e esperar em Deus, porque falta-nos essa confiança, né, de que tudo que nos acontece, por pior que seja, não seja aquilo que a gente estava esperando, é o melhor para a gente. É só a forma como a gente aceita e enxerga as coisas que dificultam um pouco, né, essa aceitação, né? E aí Lil está agradecendo também pelas palavras, Sara. Isis também está agradecendo pelas suas palavras de luz no dia dela. Bárbara também está agradecendo, diz que é bastante motivadora. E é isso, a maioria das pessoas aqui estão agradecendo. E o professor Antônio está te dando parabéns.
É isso. Sara, você quer falar mais alguma coisa? Você quer complementar Não, eu acho que a sua mensagem? é só a gente perceber que a gente está em construção. Eu acho que isso é que revela. Estamos em construção. Uhum. Persistir, persistência, coragem, fé, né? Que vamos conseguir, né? Porque esse é o caminho, não tem outro. Esta é a lei. Estamos fadados à evolução, queiramos ou não. Então, só existe um caminho, é seguir. E aí que possamos seguir juntos, um ajudando os outros, né? Eu acho que ninguém vai sozinho. Esse exemplo de Jesus com Judas, então, é emblemático, né? Sim, Aquele que o traiu, ele vai antes e vai buscá-lo, porque percebe que não é uma questão de ir só, apesar de ser individual, mas é ir junto. Então, isso é fundamental. Esse remédio que a gente possa tomar, né? No dia a dia de nossas vidas, com consciência, com clareza, com discernimento, sabedoria. uma coisa que o Espiritismo ele me ensinou é que Deus, quando ele olha para a gente, ele não vê o pecador, ele não vê o criminoso. Como Deus ele não está preso no tempo como a gente, passado, presente e futuro, ele olha para a gente e vê já um ser iluminado, evoluído, né? Então a gente tem, a questão não é Deus nos perdoar, mas a gente perdoar nós mesmos e termos paciência, né? Porque o caminho de evolução, de crescimento, ele é tortuoso, mas o que seriam das árvores se elas achassem água fácil, se elas já achassem um terreno fácil de crescer, elas cresceriam bonitas, mas cresceriam fortes? A primeira tempestade que viesse, as suas raízes não suportariam a força dos ventos e com certeza elas seriam arrancadas na primeira tempestade. Então as dificuldades elas nos ajudam justamente por isso, a nos fortalecer. Então que sejamos pacientes com a gente mesmo e que a gente saiba se amar e se perdoar. Errou, errou. Mas o que, que eu posso fazer com esse erro a partir de agora? Não vou ficar chorando e me melindrando. Alguém me feriu, alguém me machucou, alguém me ofendeu. Paciência, é um problema dele. Ele precisa crescer e evoluir. Eu não vou deixar de crescer e seguir em frente porque alguém me fez um mal, né? Também não vou arrastar comigo essa pedra que é a mágoa, que é o ressentimento e que vai dificultar que a gente siga em frente, né? Que a gente evolua. Verdade. Monique, quando você fala assim, é que Deus, que a gente é que se melindra, a gente é que se ofende, que Deus não se ofende jamais, nem Jesus se ofendeu, né? É a gente que tem esse comportamento ainda, né? Mas vamos chegar lá. Com certeza. Então é isso, gente. Já chegou o nosso horário. Sara, muito obrigada pelas suas Obrigada a reflexões você, hoje. Foram maravilhosas. obrigada a Viu? oportunidade. Muito bom te ouvir. Obrigada. Tá? Volte mais vezes, tá? Certo, sempre. Vocês do Digi são maravilhosos e quem é pai, quem é mãe, quem é tio, quem é avó e está nos ouvindo, essas pessoas maravilhosas que estão aqui todo sábado revezando, eles fazem parte do Departamento de Infância, Juventude e Família, né? Assim que a Calbem voltar, por favor, levem seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. É um ambiente de muita paz, de muito aprendizado. A evangelização ela é muito importante. A gente não quer obrigar ninguém a ser espírita, não é isso. Mas falar sobre Deus, é, debater sobre a espiritualidade, o que somos, o que estamos fazendo aqui é muito importante. E quanto mais cedo a criança começa a ter contato com isso, muito mais fácil será para ela, enquanto adulto, a encarar as dificuldades, os reveses da vida. Então, vocês estão conhecendo aqui, estão tendo a oportunidade de conhecer aqui um pouco do DIGE, o Departamento de Infância, Juventude e Família. E quando a gente voltar, procurem esse departamento para levar seus filhos, seus netos e seus sobrinhos. Tá bom? Fica aí o convite aberto
e a gente não vê a hora de poder voltar presencial. Sara Estamos vai fazer esperando. agora, e com certeza, Sara vai fazer agora a nossa oração final. E voltem sempre aqui para fazer o Evangelho no Lar, porque a gente sempre está lembrando da importância de se fazer o Evangelho no Lar toda semana ou todos os dias, se vocês sentirem necessidade. Se forem fazer sozinhos em casa, continuem fazendo a oração em voz alta, que é muito importante, e um copo de água ao lado para ser fluidificada pelos espíritos. Tá bom? Sara, pode começar. Deixa eu botar uma musiquinha aqui. Tá bom, fica à vontade. Então vamos fechando os nossos olhos, buscar sintonizar com o nosso Pai Criador, Senhor de nossas vidas, com o nosso Mestre, Irmão Jesus, que possamos doar e captar as energias salutares e benéficas que emana para nós, que possamos repartir com todos aqueles que encontrarmos. Petição do aprendiz. Senhor Jesus, deixe-nos a conhecer a grandeza do bem. Ensina-nos a praticá-lo. Quando não posso oferecer-te o serviço excelente, orienta-me para que eu faça o melhor ao meu alcance. No entanto, se as circunstâncias estiverem contra os meus propósitos, ampara-me a fim de que entregue o meu trabalho, o bom trabalho. Se isso, porém, não me for concedido, em virtude das imperfeições que carrego, permita-me confiar o meu esforço sofrível. No entanto, mestre, se ainda aqui estiver sob pendimento para concretização do meu desejo, auxilia-me a trazer-te a migalha de bem que eu puder. Mas, de qualquer modo, rogo-te, Senhor, para que me livre da inércia e que, embora me arrastando, consiga algo aprender para servir-te, servindo ao próximo, hoje, agora e sempre. Bezerra de Menezes. Que assim seja. E que Jesus Que assim seja. ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos sermos seres melhores a cada dia. Muita paz. Muita paz. Obrigada, Sara. Obrigada a todos que estiveram aqui marcando presença. E até o próximo sábado. Um beijo e bom final de semana. Que Jesus abençoe a todos. A nós todos. Tchau. Tchau.